Então, Hebreus capítulo 7, no verso 25. Antes, como dissemos, já havia sido dito, ele exerce um sumo sacerdócio celestial, não conforme lei de mandamento carnal, como os filhos de Levi exerciam. Vem um sacerdote, morre, vem outro sacerdote, morre, porque eles eram homens sujeitos à limitação. Eles eram impedidos pela morte, grande inimigo. Impedidos pela morte de continuar. Não são palavras do livro de Hebreus? Mas este, Jesus, permanece sacerdote perpetuamente. Porque ele ministra com o poder de vida intocável, indissolúvel, triunfante. E então nós chegamos ao verso 25 de Hebreus 7, que vai dizer assim: por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Não é maravilhosa a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, a colocação dele nesse lugar de nosso intercessor? Porque o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez por ano, ele carregava no peitoral 12 pedras, tipificando os 12 filhos de Israel, mas também carregava nos ombros 2 pedras de ônix, e sobre cada pedra gravados 6 nomes dos filhos de Israel. 12 pedras no peito, 12 pedras no ombro. Qual é a realidade do Novo Testamento sobre essa tipologia? Qual é? É que o nosso Senhor Jesus, o eterno sumo sacerdote, do qual aquele era apenas uma figura, ele intercede. Ombros fala de intercessão, suporte. Ele intercede pelos mesmos pelos quais ele fez expiação. Pedras no seu peito fala de expiação. Pedras nos seus ombros fala de intercessão. Então esse sumo sacerdote vai orar assim em João 17: não rogo pelo mundo. Nosso Senhor Jesus, sim, foi enviado como Salvador do mundo. Não mistura as palavras. Mas ele não foi enviado como intercessor do mundo. Ele é intercessor apenas dos que creem. Não intercedo pelo mundo, mas intercedo pelos que me deste, porque eles são teus. Que maravilhoso intercessor nós temos. Porque nós pregamos o Evangelho ao mundo, para que aqueles que não conhecem o Senhor sejam salvos, e então tenham aquele que vive para interceder por eles, realizando neles essa tão grande salvação. Nós não sabemos se foi Lucas que escreveu Hebreus, mas está aí uma ótima sugestão. Porque há muitas palavras que só aparecem em Lucas, Atos e Hebreus. Você acha que é por acaso? Eu acho que não. Então, quando Lucas usa essa expressão, ele pode salvar totalmente, ela só aparece uma outra vez nas Escrituras, em Lucas 13:11, essa palavra. E lá vai falar de uma jovem possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, que andava encurvada sem de modo nenhum poder se endireitar. Então aquela palavra que foi traduzida lá para sem de modo nenhum poder endireitar-se, é a palavra que Lucas usou em Hebreus 11, dizendo que esse nosso grande sumo sacerdote vive para interceder por nós. Quem éramos nós? Nós éramos esses possessos, escravos, filhos da desobediência e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, filhos da ira como os demais. Estávamos debaixo da ação desse espírito anti-Deus, Efésios capítulo 2, diante do qual nós não tínhamos nenhuma outra alternativa, senão nos submeter. Esse éramos nós. Então o nosso intercessor nos tirou dessa condição, mas mais que isso, ele se tornou para nós aquele que pode nos endireitar totalmente. Aqueles que eram encurvados e então só olhavam assim para baixo, podem ser endireitados, porque ele vive
para interceder por eles. Então, amados irmãos, no que concerne a ressurreição do nosso Senhor Jesus, foi através dela que ele pôde compartilhar com os seus eleitos a sua vida ressurreta. Por isso é que ele soprou sobre eles. Então, nosso Senhor, enfim, ele compartilha a sua vida ressurreta quando do derramamento ou da dispensação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos nada mais, nada menos do que a vida de Cristo em nós. Por isso ele diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. A vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A ressurreição do Senhor Jesus é um fato histórico e é um fato espiritual. Aliás, irmãos, apenas uma informação ligeira, principalmente para os mais jovens, não há nenhuma vida que tenha recebido tanto testemunho histórico quanto a vida do Senhor Jesus. Quando você aborda a história simplesmente como história, não há nenhum livro, nenhuma vida, a vida do nosso Senhor Jesus, e nenhum livro que tenha tanto embasamento histórico quanto a Bíblia. Nenhum. Nada que se iguale, que chegue perto. Então, como nós somos gratos ao Senhor, porque nós estamos falando de coisas, aliás, essa é uma palavra que é usada na Bíblia mesmo, por um dos seus autores. Nós estamos falando de coisas que aconteceram num cantinho aqui ou num cantinho ali. Nós estamos falando de coisas que foram públicas e notórias para todos. O Jesus de Nazaré, a sua vida, o seu pai carpinteiro, sua vida na humilde Nazaré, o que aconteceu com ele quando ele chegou em Jerusalém, quando ele foi batizado por João, aquela montanha de testemunhas, a vida que ele viveu, a morte que ele morreu e a ressurreição com a qual ele ressuscitou. Histórica, maravilhosa. Esse é o nosso Senhor Jesus, sua ressurreição.